E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de dinâmica, né? Falando ali da parte de atrito, né, no rolamento. O que a questão diz? Ó? Um veículo com tração nas quatro rodas, está se movendo aceleradamente para trás, no caso, marcha ré. Qual dos desenhos melhor representa a força de atrito de rolamento que age nos pneus desse veículo durante o movimento? Tá, vamos por partes responder então essa questão. Primeira coisa de tudo é a gente entender o seguinte, ó. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui primeiro. É a gente entender o seguinte, rolamento é diferente de deslizamento. Tá? Primeira coisa a gente entender isso, rolamento é diferente de deslizamento. E antes de eu falar disso, vamos entender que quando a gente fala em atrito estático ou cinético, a gente tem que sempre olhar para a questão do deslizamento. De maneira que, se o corpo está de fato deslizando, ele tem o atrito cinético sobre ele. Mas se o corpo está tendendo a deslizar, ele tem o atrito estático sobre ele. Tá? Então, cinético é quando ele desliza, estático é quando ele não desliza, mas tende a deslizar. No caso de um rolamento, que é o que a gente está falando aqui, no caso de um rolamento, o corpo ele tende a deslizar, ele não desliza, né? Como eu falei, rolamento é diferente de deslizamento. Então, primeira coisa é a gente entender isso. Qual é o atrito? O atrito é atrito estático. Já começa por aí, né? Ah, senhor, eu sempre pensei que estático era só quando o corpo estava parado. Não, estático é quando o corpo não desliza. Esse é o ponto que a gente tem que entender, né? Não associa atrito com movimento, senão vai dar problema. Associa ele com deslizamento. Estático é quando não desliza, que é o caso aí de um carro andando. Agora, quando tu freia o carro, por exemplo, as rodas trancam e deslizam. Aí tu tem o atrito cinético. Então, cuida sempre isso e pensa nessa palavra deslizamento. Tá, o primeiro ponto é a gente entender isso. Eu sei que não é o caso da questão, mas né, a gente precisa organizar isso para responder. Segundo ponto é o seguinte, a gente vai trabalhar com dois tipos, né, de situações, rodas com tração e rodas sem tração. No caso aqui a gente tem as quatro rodas com tração, tá? Então é mais fácil a análise porque é tudo igual. Mas o segredo aqui, o resumo é o seguinte, ó, quando a gente tem rodas com tração, né, rodas com tração, qual é a jogada? Rodas com tração são as rodas que vão fazer a força para o carro se movimentar independente para onde. Se tu pegar, por exemplo, um carro com tração nas quatro rodas e tu suspender ele no ar e apertar no acelerador com ele ligado, tu vai ver o quê? Tu vai ver que as quatro rodas vão girar para fazer o carro andar. Por isso que um carro com tração nas quatro rodas dificilmente fica atolado, porque quando as rodas da frente ficam atoladas, as de trás conseguem tirar. E quando as de trás ficam atoladas, as da frente conseguem tirar, porque as quatro estão ao mesmo tempo girando, fazendo força. Pastor, eu sempre pensei que todos os carros eram assim. Não, pois é, carros um pouco mais baratos, né, digamos assim, eles têm tração somente em uma parte, né, só nas da frente ou só nas de trás. E aí só as da frente vão girar, se a tração for nas da frente, ou só as de trás vão girar associadas ao motor, né, fazendo força para o carro andar. Então quando a gente tem tração nas quatro rodas, ou melhor, quando a gente tem rodas com tração, essa roda com tração é a que faz a força, e aí a análise é bem simples, ó. Roda com tração, ela recebe uma força de atrito no mesmo sentido do movimento, tá? Do movimento. Agora, quando a gente fala em rodas sem tração são, como eu disse, aquelas rodas que não vão fazer força para o carro andar. Elas só estão ali para girar, tipo assim, um skate, ele tem quatro rodas sem tração. Ele não tem nenhum motor ou algo que façam essas rodas fazerem força para andar, a não ser que esse skate seja elétrico, tá? Então como é que o skate anda? O skate anda porque quem faz a tração é o pé do skatista que empurra o chão para trás, né? Então essa é a diferença. Rodas sem tração vão ser levadas pelo movimento do corpo. E elas vão girar porque elas estão em contato com o solo. E o solo que vai fazer elas girarem. E aí nesse caso, elas vão receber uma força de atrito, deixa eu trocar a cor da caneta aqui de novo, no sentido oposto ao movimento. E então a jogada é essa. Como a gente tem tração nas quatro rodas, a gente tem que ter força de atrito estático
no mesmo sentido do movimento. Só que daí a questão tem uma pegadinha aqui, né? Um pega-ratão que ela fala assim, ó, tu tem marcha ré, ou seja, o carro está indo para trás. Então em todos os movimentos o carro está indo para a esquerda nesses diagramas aí, nessas figuras, tá? E aí eu tenho que saber o quê? Eu tenho que achar uma força de atrito no mesmo sentido do movimento do carro, que nesse caso é para a esquerda. Olhando as alternativas, então, a gente fica com qual alternativa, né? A gente fica com a alternativa B para essa questão, ó, onde a gente tem forças no sentido do movimento, que seria o sentido ali do movimento de marcha ré, tá? As 4 rodas fazem força para que esse carro vá para trás. Só uma coisa importante, a resposta então dessa questão fica aí, alternativa B, né? Tá respondida já a questão, mas só para quem ficou curioso do porquê, só para a gente entender é o seguinte, ó, a roda que tem tração, como eu disse, ela vai fazer força para o carro andar de fato. Então a roda que tem tração, nesse caso, ela vai empurrar o chão para trás, tanto aqui quanto aqui, vai empurrar o chão para trás, empurrando o chão para trás, o chão por reação vai fazer uma força para frente, né? No caso, para fazer a marcha ré ali desse carro. Mas a ideia é sempre essa. Já as rodas que não têm tração, elas vão ser levadas pelo chão. O chão vai acabar andando em relação a essa roda, fazendo ela girar para o lado contrário, aliás, fazendo ela receber uma força para o lado contrário. Beleza? Era isso então. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.